Olá, amigos e ouvintes! Desejamos uma ótima tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web MEI. Aqui quem vos fala é o Eric Matheus. Você pode acompanhar nossa programação 24 horas por dia pelo aplicativo Rádio Web MEI, baixando aí na plataforma de aplicativos do seu celular. Agora você também pode acompanhar nossa programação pela plataforma do YouTube, no canal Rádio MEI e também pelo Spotify, digitando Rádio MEI, procurando o nosso conteúdo também. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Jesus no Lar, uma obra que é psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Neio Lúcio, estudando o capítulo 6 dessa obra, Os Instrumentos da Perfeição. Vamos lá? Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pura. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis? E aqui nós precisamos nos perguntar, né, amigos? Quando nós estamos numa condição em que certas dificuldades são colocadas no nosso caminho, quais atitudes nós tomamos, né? E aí devemos lembrar o Cristo nos perguntando: e aí, qual atitude você tomou de acordo com o Evangelho? Era isso que o Cristo queria saber de Simão nesse momento, certo? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no seu lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades que são portadores. Meu tio é raro exemplar da sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Amigos, Jesus obviamente desejaria que Simão falasse que não retrucou aquelas acusações, que foi caridoso, que foi paciente, que perdoou as ofensas. Mas, obviamente, assim como nós, Simão ainda estava em estágio de adequação das próprias atitudes. E o Cristo, por mais que desejasse outra atitude, esperava realmente que ele falaria isso e assim partiu para a direção do amado apóstolo. O mestre refletiu por longos minutos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa, naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadíssimo. Pedro lhes falava: qual será o sentido dessa conversa para o que eu passei, né? E aí o mestre continuou: com que ele trabalha? Tornou-o amigo, celeste e bem-humorado. E o Pedro responde: usando ferramentas. Então, como que vou construir uma casa? Com ferramentas. E aí, como construímos a nossa casa íntima? Que deve ser uma casa de paz, de harmonia, de alegria. Quais são as ferramentas que Deus proporciona para que nós possamos construir a nossa casa interna? E aí nós vamos receber essa resposta do Cristo. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Amigos, os familiares que nascemos, que nos causam muitas vezes dor, que nos causam muitas vezes irritação, impaciência, intolerância, que muitas vezes
não temos afinidades espirituais, são colocados na nossa vida como verdadeiros instrumentos da nossa própria mudança, da construção da nossa casa interior. Porque Cristo veio trazer a lição de que o reino dos céus deve ser construído dentro de nós, dentro de cada um de nós. E o Pai, que é perfeito, coloca em nossa vida os instrumentos perfeitos para que nós possamos mudar aquilo que nós precisamos. Porque não se surpreendam com isso que eu vou te dizer. Deus coloca exatamente os parentes necessários para a nossa mudança espiritual. Exatamente esses parentes. Porque eles são os instrumentos primeiros que nós devemos ultrapassar para depois atingir outros níveis, outras pairagens da evolução espiritual. Quando falharmos no aproveitamento deles, continua Cristo, que constitui elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige agasalho. Olha aí, Deus não exige nada mais daquilo que a gente pode oferecer. Ninguém exige da ave mais do que o ninho que ela faz. Ninguém exige da ovelha, além da lã, o agasalho pronto. Exige só a lã. Então, olha o que ele está dizendo para nós aqui nessa mensagem. Toda família que é colocada no seu caminho, ela é o suficiente para que você mude a ponto de você aguentar todas as mazelas, a ponto de você aguentar todas as dificuldades. Isso não é mais peso para os seus ombros do que você aguenta. É o necessário, o certo, o correto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum. Nós temos o amor, a humildade, se buscarmos ela, para ação inteligente no bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Nós temos todos esses potenciais dentro de nós. Basta querermos buscar esse bem com inteligência. Para quê? Para o bem meu, pessoal, para a minha construção pessoal, para a minha inteligência, para o meu conhecimento, para a minha riqueza pessoal? Não, para o bem comum da humanidade. Porque Deus, Ele espera que nós, irmãos, trabalhemos em conjunto, para que um dia possamos encontrar a felicidade real na Terra, e não os mitos que a Terra nos impõe, e para que essa felicidade não seja uma ilusão. Os parentes próximos, Cristo pondera, na maioria das vezes, porque tem hora que extrapola isso também, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Olha isso, meus amigos, que maravilhoso! Os parentes próximos são o martelo e o serrote nas quais podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime em nós mesmos. Aproveite seus entes queridos, aproveite os seus pais, aproveite os seus irmãos que têm dificuldade com você, aproveite a esposa austera, o marido irritadiço, os filhos incompreensíveis, para que você trabalhe a sua madeira, trabalhe os seus cômodos internos, a fim de construir e edificar a sua casa espiritual com paciência, com amor, resignação. Nós devemos lembrar, meus amigos, que um anjo não chegou à angelitude sem passar as dificuldades que exigiram dele a humildade.
sem passar as dificuldades que exigiram dele a paciência, a resignação, que exigiram que ele suportasse a dor. Amigos, compreendemos isso. As dificuldades são pequenos presentes diários que Deus nos impõe para que possamos, de alguma forma, chegar a alcançar as maiores pairagens da evolução. Busquemos isso nas dificuldades. Por mais que o problema nos pareça desconfortável, por mais que o problema nos pareça terrível, encontremos a força para seguir, confiando que Deus olha por nós diariamente. E aí ele continua: enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro, que são as pessoas difíceis. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto dos seus familiares, endurecidos ou indiferentes, prepare-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo transforma tudo. Amigos, olha que frase maravilhosa do Mestre. Aquele que usa as suas ferramentas dos familiares difíceis, das dificuldades que ele passa para o bem, essa pessoa prepare-se com rapidez para a glória sobre a humanidade. Porque ele aproveita as ferramentas. E muitas vezes nós estamos aqui na encarnação reclamando, se queixando e não aproveitando as oportunidades. E assim teremos que refazer. Então, aproveite as suas dificuldades como bênçãos. Porque, amigos, ninguém sobe a escada se não exigir que dê o primeiro passo no degrau, que utilize os músculos da perna, e assim o próximo é mais difícil e o último talvez seja mais difícil, mas exige de nós o nosso comprometimento em subir, em escalar os níveis da nossa própria evolução. Porque ele fala, a paciência aprimora a vida. Tenha paciência com aqueles que você convive, tenha paciência com os amigos que te ferem, tenha paciência com aqueles que te traem. Tenha paciência, tenha resignação, fique calmo, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo transforma tudo. Um dia nós estaremos com aquele parente mais difícil, como irmãos verdadeiros na mesma causa, como amigos verdadeiros que utilizam o amor para estar juntos, unidos. No livro Paulo e Estevão, quando no final do livro Paulo se refaz, se acerta espiritualmente, resgata espiritualmente com Estevão, ele fala: há de haver um dia que no mundo espiritual inimigos estarão juntos. Algozes e vítimas comungarão no mesmo canto. Nós cantaremos a mesma canção de amor, de afeto, de paciência, porque somos uma família. E um dia chegaremos nessa compreensão. E assim o Cristo encerra essa fala. Talvez que Pedro tivesse aquele olhar indagador ainda, acrescentou serenamente: se não ajudamos os necessitados de perto, como auxiliaremos os conflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum
E imagine, meus amigos, participando do Evangelho no lar com o Mestre sentado. E talvez Pedro não tivesse a noção de que isso seria falta para ele no futuro. Ele teria essa saudade daquele Mestre que mesmo ele num dia difícil tinha paciência. Que na tua casa você sinta a presença desse Mestre, sentado no seu Evangelho, comungando conosco a mesma ideia de amor, de caridade, de transformação espiritual. Em cada um de nós, porque, meus amigos, verdadeiramente, o Cristo senta ao seu lado no Evangelho. Com toda certeza, Ele comunga com você na sua casa, semanalmente. Sinta a presença dEle dentro de você. Então, amigos, fechamos aqui e que possamos guardar essa mensagem do Mestre nos nossos corações. Eu fico por aqui, Rádio Web Meimei para o mundo. E assim, no próximo programa, voltamos com o estudo do livro Jesus no Lar, aqui no programa Pão Nosso. O programa Pão Nosso é apresentado segunda, quarta e sexta, às 18h30, aqui na Rádio Web Meimei. Programa Pão Nosso, o amor do Mestre alimentando corações. Até logo.